Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa audição à senhora Ministra do Ambiente e Energia, a quem eu naturalmente cumprimento e agradeço mais uma vez a sua disponibilidade e toda a colaboração que tem tido para com a Comissão de Ambiente e Energia da Assembleia da República. Esta audição surge no seguimento do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata sobre a temática genérica do Fundo Ambiental e os nossos trabalhos estão organizados de acordo com uma grelha que foi distribuída por todos e que se concretiza com uma apresentação do requerimento por parte do Grupo Parlamentar que teve essa iniciativa, neste caso o Partido Social Democrata, que tem 4 minutos para essa apresentação. Depois haverá lugar a uma intervenção inicial da Sra. Ministra de até 10 minutos e depois passamos a uma primeira ronda pelos partidos, em que cada partido tem a possibilidade de expor durante 4 minutos. Haverá uma resposta global da Sra. Ministra, portanto, fazendo o conjunto ou englobando todas as questões numa única resposta e para o efeito terá cerca de 20 minutos para poder responder e seguir-se-á uma segunda ronda. Essa segunda ronda permitirá aos partidos uma nova intervenção, desta feita apenas de 2 minutos e a Sra. Ministra terá 10 minutos para fazer também uma resposta global. Sem mais delongas, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata para fazer a apresentação do requerimento. Faz favor, Sr. Deputado Hugo Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra do Ambiente e Energia, Senhores e Senhores Deputados. O Fundo Ambiental é, sem dúvida, um instrumento da maior importância para o financiamento de políticas públicas de ambiente e desenvolvimento sustentável. E tem beneficiado verdadeiramente diversos setores e permitido intervenções essenciais nas áreas de transportes, da energia, da ação climática, dos recursos hídricos, da conservação da natureza e das florestas. A sua constituição e a escala financeira alcançada trouxeram, de facto, vantagens significativas. Este fundo permitiu concentrar os recursos provenientes de diversas fontes, criando um instrumento com maior capacidade financeira e garantindo uma gestão mais integrada e eficaz das verbas disponíveis. Contudo, como sublinhámos, ao solicitar esta audição, a operacionalização deste instrumento tornou-se, ao longo do tempo, cada vez mais complexa e difícil de escrutinar, especialmente no que diz respeito à forma como as verbas têm sido alocadas. Nos últimos anos multiplicaram-se as críticas à gestão do fundo, com destaque para atrasos nos concursos e para a percepção da discricionariedade na escolha dos programas e projetos a financiar. Estes problemas comprometeram a confiança dos cidadãos e dos beneficiários, colocando em causa a eficácia do próprio instrumento. É importante reconhecer que estas dificuldades não nasceram agora. São problemas herdados, mas que o atual Governo não ignorou. Pelo contrário, o Ministério do Ambiente tomou medidas estruturais e decisivas para enfrentar os desafios ambientais e climáticos que temos pela frente. Uma dessas medidas foi a decisão de criar a Agência para o Clima, uma medida estratégica que demonstra ambição e compromisso. Esta nova entidade representa uma resposta clara às fragilidades identificadas e um passo importante para reforçar a gestão dos fundos dedicados à ação climática. A Agência para o Clima é uma oportunidade para reorganizar competências diversas e dispersas e melhorar a eficiência na execução dos programas e alinhar as políticas públicas com as metas do PNEC 2030 e os compromissos europeus. Por isso, Sra. Ministra, congratulamos-nos com esta decisão. Estamos confiantes de que, se for bem conduzida, será um marco importante no reforço das políticas climáticas e na credibilidade das instituições responsáveis pela sua execução. O momento que vivemos exige, mais do que nunca, uma gestão cuidada, transparente e eficaz. É fundamental proteger os projetos em curso e garantir que os recursos públicos são aplicados com eficiência e rigor. Neste sentido, gostaríamos que a Sra. Ministra pudesse detalhar, por um lado, a situação em que encontrou o Fundo Ambiental ao assumir a pasta do Ambiente e Energia e, por outro, as medidas que o Ministério está a implementar para reformar o funcionamento deste instrumento e reforçar a confiança dos cidadãos e beneficiários. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Ministra para uma intervenção inicial e volto a repetir, 10 minutos previstos para o efeito. Sra. Ministra, faz favor. Muito bom dia, caro Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Energia, o Sr. Deputado Salvador Malheiro,
caras e caros senhores deputados. É com muito gosto que regresso a esta comissão e para falar de um tema muito importante no nosso Ministério. Tendo presente que o objetivo desta audição é discutir o fundamental, permitam-me que faça aqui uma nota prévia e muito no sentido do que o Sr. Deputado Hugo Oliveira acabou de nos comunicar, que é exatamente sobre a nova Agência para o Clima, a sua entrada em funcionamento. Gostaria de vos dizer que neste momento a agência formalmente começou a funcionar dia 1 de janeiro, estamos num período de transição até ao fim de fevereiro, mas, por exemplo, neste momento já estão identificadas as personalidades de reconhecido mérito, experiência e competência que irão fazer parte do Conselho Diretivo desta agência. Os seus nomes serão tornados públicos assim que as nomeações forem formalizadas, que são através de uma resolução do Conselho de Ministros e que será em breve, esperemos, aprovada. Como é referido no diploma que criou esta agência, estes nomes foram propostos por mim, 3 dos nomes propostos por mim, um proposto pelo Sr. Ministro das Finanças, o Diretor Financeiro, o CFO, e os nomes propostos por mim foram consensualizados com o Sr. Ministro da Agricultura e o Sr. Ministro da Economia. Estão também identificados os respectivos funcionários que serão integralmente recrutados entre diferentes entidades públicas, portanto, designadamente da Secretaria-Geral do Ambiente, que agora é incorporada na Secretaria-Geral do Governo, a Agência Portuguesa para o Ambiente e do Ministério da Economia, pessoas que estavam no Fundo Azul, visto o Fundo Azul ir também integrar a Agência para o Clima. Esta nova agência reflete o compromisso do Governo para promover a transição verde, criando em simultâneo condições para reforçar a competitividade nacional, gerar riqueza e empregos e atrair investimento. Propomos uma agência com capacidade para liderar, propor e implementar políticas nesta área, assumindo um papel fundamental nas medidas de adaptação e mitigação às alterações climáticas. Portanto, será não só uma agência de fundos, mas uma agência que define e aplica as políticas de mitigação e adaptação às alterações climáticas e que irá coordenar a descarbonização da economia nos seus diversos setores, indústria, edifícios, transportes, agricultura e florestas e em estreita ligação com as políticas existentes para estes setores. Isto tendo sempre presente o Plano Nacional de Energia e Clima 2030, com as metas reforçadas pelo atual Governo e designadamente o objetivo de garantir o peso de 51% de energias renováveis até ao final de 2030. Esta agência terá também um papel fundamental na promoção dos mercados de carbono, supervisionando a nível nacional o mercado voluntário de carbono e assumindo as funções da Autoridade Nacional do âmbito do Comércio Europeu de Licenças de Emissão. E uma responsabilidade muito importante será o ponto focal e responsável da representação nacional na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas e nas negociações e na nossa representação junto das reuniões do Acordo de Paris e, portanto, de todas as reuniões que antecedem as COPs do clima e nas negociações da COP do clima. E não menos importante, terá a seu cargo a gestão dos principais instrumentos financeiros nacionais e europeus nesta área das alterações climáticas e da descarbonização. Nomeadamente, e o principal, e que é o objetivo desta audição, o Fundo Ambiental, que é o principal fundo nacional para a proteção, para a transição climática e para a ação climática, o Fundo Azul, que se encontrava neste momento na Secretaria-Geral do Ministério da Economia, as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência nas áreas do clima, ambiente e energia, que já estavam na Secretaria-Geral do Ambiente, o Fundo Social para o Clima, que irá começar só em 26
e, portanto, de 26 a 32, e que será um fundo com uma dimensão considerável para a transição justa, para ajudar as pessoas e as famílias vulneráveis na transição climática. O Fundo de Modernização, para apoiar os setores estratégicos nas políticas de descarbonização, e as EE Grants, que são financiamentos às políticas climáticas e ambientais promovidas pelos países do Espaço Económico Europeu e que já estava na Secretaria-Geral do Ambiente, assim como o Fundo de Transição Justa, que também já é gerido pelo Fundo Ambiental. Até aqui, a maior parte destes fundos eram geridos, como eu já disse, pela Secretaria-Geral do nosso Ministério, que acaba de ser integrada na Secretaria-Geral do Governo. Vamos falar agora um pouco do Fundo Ambiental. O Fundo Ambiental, no ano de 24, teve um financiamento de 1,966 milhões de euros, portanto, dotação anual do ano de 24, tendo sido executado 1,960 milhões, ou seja, foi executado 99,6% do fundo, praticamente 100% de execução. Em todas as áreas, o Sr. Diretor do Fundo Ambiental já vos falou: proteção e conservação da natureza, biodiversidade, gestão dos resíduos, economia circular, transportes, uma grande fatia vai para os transportes, uso eficiente da água, mitigação e adaptação às alterações climáticas, eficiência energética, educação ambiental, cooperação internacional, portanto, a cooperação com os países terceiros está também no Fundo Ambiental. Ao longo de todo o ano, batemos para garantir que este fundo, de extrema importância para o nosso país, era plenamente aproveitado. Aliás, nos últimos dias, penso que foi 27 de dezembro, autorizei ainda financiamentos, projetos, para que o fundo fosse completamente executado. Além disso, gostaria de dizer que o Fundo Ambiental faz a gestão do PRR, é uma entidade intermédia do PRR e tem à sua responsabilidade, até junho de 26, executar 1,7 milhões de euros. Dentro das verbas do PRR, existe uma preocupação, 1,7 mil milhões de euros. Dentro do PRR existe uma preocupação forte em relação a um programa que também já foi aqui discutido na audição anterior, que é o Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis. É um programa PRR gerido pelo Fundo Ambiental. Ele abriu, o Dr. Marco Rebelo explicou toda a linha do tempo, ele abriu e teve 80 mil candidaturas, abriu com uma dotação de 30 milhões de euros. Conseguimos, muito recentemente, há poucos dias, atingir o pagamento dos 30 milhões de euros. Portanto, o valor que no concurso, no aviso do concurso, foi destinado para este programa, foi cumprido há poucos dias. No entanto, das 80 mil candidaturas, cerca de 40 mil candidaturas faltavam ainda ser financiadas e analisadas. E, portanto, no dia em que anunciámos que chegámos aos 30 milhões, autorizei do PRR, em conjunto com o Sr. Ministro da Coesão, que gera o PRR, um financiamento de 60 milhões para, de modo a cobrir completamente todas as candidaturas, das 80 mil candidaturas, as que são elegíveis, porque algumas estão mal formuladas, não estão completas. Além disso, reforçamos o conjunto de universidades e institutos politécnicos que vão ajudar a avaliar estas candidaturas e fizemos um acordo com uma instituição de investigação, posso dizer, o INESC, que nos está a ajudar para uma avaliação parcial, a primeira fase, porque acelera, utilizando inteligência artificial. Sendo assim, estamos a acelerar, e isso já foi no fim, conseguimos acelerar para chegar aos 30 milhões de euros, vamos acelerar para que nos próximos 3, 4 meses consigamos pagar todas as candidaturas e executar 60 milhões, se calhar até vai sobrar algum dinheiro, para financiar todas as candidaturas que temos em cima da mesa.
Portanto, tudo isto para que não fiquem defraudadas as expectativas. As pessoas esperaram bastante tempo, também o Sr. Diretor do Fundo Ambiental já explicou as razões. De futuro, como já tive a ocasião de anunciar nesta Assembleia da República, vamos continuar com programas deste género. Teremos programas mais simples. Portanto, uma das razões do atraso foi que as candidaturas eram muito complexas e quem as fez, quem se candidatou, sabe isso. Portanto, difíceis de fazer e de avaliar, e demoravam várias horas aos académicos a avaliar aquelas propostas. E depois eram sequenciais. Também atrasou. Só se avaliava uma quando a outra já estava avaliada. E penso que temos que... E isso estava no aviso, estava no concurso. Temos que mudar isso. Portanto, vamos ter, e já propusemos à Comissão Europeia, e foi, em princípio, porque ainda não temos a decisão final, muito bem aceito, um programa de 100 milhões de euros para combate à pobreza energética, uma iniciativa que vai cobrir bairros sustentáveis e também a eletrificação e o conforto térmico dos apartamentos e das casas individualmente, e que vai ser destinado às famílias mais vulneráveis. Isto é uma política de governo, mas também é um requisito da Comissão Europeia. A Comissão Europeia, e isso vai ser, por exemplo, no Fundo Social do Clima, portanto, uma da orientação da Comissão Europeia é que o que se recebe da taxa de carbono para ajudar a transição justa deve ser essencialmente para as famílias vulneráveis, tanto nos transportes, como na eficiência energética, como no conforto térmico, combater a pobreza energética. Um dos problemas que estamos a ter neste programa que está a acabar é que a percentagem de moradias e de moradias com alguma dimensão é muito superior ao indicativo de que a Comissão Europeia tinha, que preferia que fossem apartamentos e apartamentos de menor dimensão, portanto, pessoas com mais dificuldades económicas, que não é o valor. Isso não foi um requisito do aviso, mas é uma conclusão dos resultados. Obrigado. Portanto, estou agora disponível para mais esclarecimentos. Obrigado, Sra. Ministra. Excedeu um pouco o tempo, mas eu creio que depois poderá compensar na resposta seguinte. Passamos então à primeira ronda. Começamos pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Hugo Oliveira, 4 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Senhoras e Senhores Deputados. Agradecemos naturalmente os esclarecimentos já aqui prestados, que nos ajudam de facto, a compreender os esforços do Governo para reforçar a eficácia e a transparência do Fundo Ambiental, bem como as transformações em curso com a criação da Agência para o Clima. Sabemos que o Fundo Ambiental é um instrumento essencial, mas também muito abrangente, cobrindo áreas críticas como a eficiência energética, a mobilidade sustentável, a conservação da natureza e descarbonização da economia. Neste contexto, e considerando os desafios herdados, gostaríamos de perguntar em que medida os desafios na gestão do Fundo Ambiental, antes da entrada em funções do atual Governo, podem ter dificultado a concretização de metas importantes como as associadas ao PRR ou mesmo à descarbonização da economia. E que medidas, Sra. Ministra, específicas estão a ser implementadas para garantir que essas metas continuem a ser alcançadas dentro daquilo que são os prazos que estão estabelecidos? E relativamente aos avisos em curso, tendo em conta a diversidade dos apoios geridos pelo Fundo Ambiental, seria possível, para além daquilo que já nos disse, dar-nos nota ainda que, de uma forma geral, dos programas atualmente abertos, permitindo-nos compreender melhor as áreas prioritárias para execução? E no caso do programa de edifícios mais sustentáveis, que tem um grande impacto, como sabemos, junto dos cidadãos, percebemos que o reforço da adaptação vai colmatar a falta de ambição de quem lançou o programa. Pelo que, se não estiver errado, será garantida uma resposta célere às candidaturas submetidas no programa. E, em termos mais gerais, que medidas estão a ser tomadas para garantir maior rapidez nos pagamentos e assegurar que as candidaturas são tratadas de uma forma célere e eficiente? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Miguel Iglesias. 4 minutos, Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sra. Ministra. Tendo em conta a integração do Fundo Ambiental na nova Agência para o Clima, preocupa-nos naturalmente os recursos humanos que serão contratados ou transferidos para essa mesma agência, tendo em conta a sua dimensão, a enormidade das competências que lhe foram atribuídas, a diversidade e complexidade necessárias para a sua gestão nas diferentes áreas transversais, sendo que uma das questões que nos leva aqui hoje precisamente são os constrangimentos na gestão do Fundo Ambiental, nomeadamente na sua eficácia em avaliar e responder às candidaturas dos avisos sobre a sua gestão. Estamos a fazer 10 meses de governação deste Executivo, 10 meses em que a Sra. Ministra está em funções. O Decreto-Lei 122 de 2024 entrou em vigor no início deste mês, 2025, criando a Agência para o Clima, como eu disse, com uma dimensão e multiplicidade de competências, agregando além da gestão do Fundo Ambiental, o Fundo Azul e competências da Agência Portuguesa do Ambiente, como também já tive a oportunidade de referir na sua intervenção inicial. Ora, o PRR terá como data limite da sua execução o ano 2026 e, de acordo com declarações do Secretário-Geral do Ministério do Ambiente, na audição anterior, que aqui tivemos a oportunidade já de fazer, no que concerne ao Fundo Ambiental, está neste momento com uma taxa de execução de 17%, referente-se ao total de 1.700 milhões de euros alocados no âmbito dos projetos do PRR. Portanto, questionamos a Sra. Ministra se acredita honestamente que se vai conseguir concretizar e executar tudo o que está planeado no âmbito do PRR, no Fundo Ambiental, ou serão desperdiçados simplesmente centenas de milhões de euros, tendo em conta toda a reformulação da estrutura administrativa e burocrática que temos pela frente na nova Agência para o Clima, uma opção política do atual Governo. Sr. Ministro, o Fundo Ambiental tem disponíveis 24 pessoas no quadro dos recursos humanos da Secretaria-Geral para a sua gestão, mais pessoal contratado a termos especificamente para os projetos relacionados com o PRR, fazendo o total de 47 pessoas para gerir cerca de 3.700 milhões de euros, também foi aqui referido na audição anterior. Ora, os técnicos que irão constituir a Agência do Clima e que ficarão responsáveis pela gestão do Fundo Ambiental, pergunto-lhe, serão os mesmos que transitam da Secretaria-Geral do Ambiente ou está previsto algum concurso de recrutamento e quantas pessoas pretende adicionar ao quadro de pessoal especificamente para o apoio à gestão do Fundo Ambiental? O que é que está previsto para 2025? Pois, enfim, no que toca ao PRR, em 2026 presumimos que já será tarde demais. Sr. Ministro, um ponto também que nos preocupa no que concerne à Agência para o Clima tem a ver com a tutela conjunta com o Ministério das Finanças, que não se verifica atualmente com o Fundo Ambiental. A nossa pergunta, muito simplesmente, é que garantias pode aqui dar que não vai haver bloqueios ou cativações financeiras por parte das finanças que possam colocar em causa os programas e metas propostas, nomeadamente porque as questões relacionadas com as dotações orçamentais são efetivamente uma das causas para os atrasos na avaliação dos diferentes avisos e candidaturas, como, mais uma vez, também podemos aferir aqui na audição anterior. Segundo ponto, os instrumentos de financiamento à eficiência energética e de combate à pobreza energética vindos do anterior Governo, pode-se considerar que foram um dos avisos que alcançaram mais sucesso em termos do número de candidaturas. No entanto, há uma questão que podemos honestamente identificar que tem a ver com o acesso a estes programas pelas famílias mais carenciadas e onde o problema da pobreza energética tem mais impacto. Na discussão do Orçamento de Estado não vislumbramos qualquer alteração para atentar a este problema. Perguntamos se planeiam resolver ou adaptar estes programas tendo em conta uma dimensão mais social e que tenham impacto em mais famílias carenciadas, tendo em conta inclusive a iliteracia financeira, enfim, se quer para terem conhecimento destes programas, quanto mais conseguirem se candidatar. Terceiro ponto, os preços de eletricidade em Portugal para a indústria são um fator fundamental para a sua competitividade, sendo que os custos de licenças de emissão de gases com efeito de estufa se repercutem nos preços de eletricidade, com impacto em vários setores da indústria nacional. O Fundo Ambiental tinha uma dotação máxima, afeta a medidas de auxílio a custos indiretos a favor das instalações abrangidas pelo regime de comércio europeu de licenças de emissão em 2024 de 25 milhões de euros, cuja receita advém da venda e leilão das licenças de emissão no âmbito do regime CEL. Questionamos a Sra. Ministra se pode garantir a continuidade destes apoios no futuro, tendo em conta a sua importância para a competitividade da indústria nacional.
E para terminar, Sr. Presidente, muito rápido, uma questão que julgamos beneficiaria todos os deputados e deputadas desta Comissão e favorecia um escrutínio mais esclarecido do Governo e, em particular, do Fundamental. Deixamos como sugestão se o Governo pudesse disponibilizar um mapa de abertura dos avisos do Fundo Ambiental com toda a sua calendarização. Deixamos como sugestão à Sra. Ministra e ao Sr. Presidente para as devidas diligências. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dar nota que excedeu em cerca de 50 segundos. Peço depois também que tente compensar na segunda ronda, de todas as formas. Vamos avançar. Passamos agora ao partido o Chega. Na pessoa do Sr. Deputado Bernardo Pessanha, faz favor, 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados. Desde já agradeço a presença da Sra. Ministra nesta audição, mas permita-me começar com um ponto essencial. Estamos aqui para discutir a tão anunciada reforma do Fundamental, mas o que temos visto até agora são promessas grandiosas e anúncios de última hora que, na prática, não passam de remendos a um sistema que está claramente a colapsar. A realidade é que o Fundamental está em estado crítico. Desde junho do ano passado, que esta Comissão esperava a presença do Sr. Diretor do Fundamental, que finalmente foi chamado a prestar contas por insistência do nosso partido. E o que sabemos? Temos um programa atolado em 80 mil candidaturas, das quais mais de metade ainda não foi sequer analisada, atrasos de 2 anos nos reembolsos às famílias e empresas e uma liderança que desde 2023 está a funcionar em regime de substituição, com o responsável que é nada mais, nada menos do que ex-adjunto João Galamba. O mesmo João Galamba que é sinónimo de caos e de tudo o que não queremos ver na gestão pública. Entretanto, estamos aqui para ouvir a Sra. Ministra sobre a grande reforma do Fundamental, mas precisamos de saber qual reforma. Aparentemente, é uma reforma que, ao invés de resolver os problemas estruturais do Fundamental, serviu sim para criar uma nova entidade, a Agência para o Clima. Pergunto novamente, será esta agência mais uma duplicação de funções e mais nomeações políticas? Onde está a eficácia? Onde está o foco em resolver o que realmente importa? Será que vai resolver tudo ou servir apenas para distribuir lugares? Os 1,2 mil milhões que Portugal irá receber no contexto do Pacto Ecológico Europeu têm que ser gastos com critério e transparência. Os portugueses não podem continuar à espera, expostos ao frio, ao calor e à mercê dos grandes e extremos fenómenos climáticos de que tanto falam, mas que, pelos vistos, pouco ou nada fazem para resolver. Sra. Ministra, permita-me colocar algumas questões muito claras. Em primeiro lugar, sobre o diretor do Fundamental. Como é possível que, numa tão proclamada reforma, o Fundo continue a ser liderado por alguém em regime de substituição há mais de um ano? Que credibilidade espera construir com o responsável que está intimamente ligado ao caos do anterior governo? Não deveria esta reforma começar precisamente pela nomeação de uma liderança forte, com competências reconhecidas, independência e já agora real conhecimento científico? Relativamente à nova Agência para o Clima, qual é a lógica de criar uma nova entidade quando o Fundamental está completamente desorganizado? Vai organizar tudo? Que garantias existem de que esta agência não será apenas mais uma máquina de distribuir lugares, como tantas outras que já vimos? Como justifica esta duplicação de estruturas num momento em que a confiança nos mecanismos do Estado é mínima? E já agora, estes atrasos no Fundamental contrastam com a rapidez com que o Decreto-Lei que cria a Agência para o Clima foi publicado, no último dia do ano passado. Estamos a entrar em fevereiro, mas continuamos iguais. Consegue dizer-nos aqui a data em que vai nomear o Conselho Diretivo desta nova agência? É que na audição que tivemos agora mesmo ao diretor do Fundamental foi dito taxativamente que não tem ninguém com quem articular a transição do Fundo para a nova Agência para o Clima. Quanto ao impacto real da reforma, para além dos anúncios e das promessas, quais são as mudanças concretas que esta reforma trará para resolver os problemas crónicos do Fundo? Como será garantida a transparência, o rigor na gestão e o cumprimento das obrigações do Estado para com os cidadãos? E por que razão, Sra. Ministra, esta reforma surge apenas agora, quase um ano depois do Governo tomar posse e meses depois do caos do Fundamental já ser amplamente conhecido? Será esta uma tentativa do PSD de salvar a honra do convento, quando na prática as mesmas falhas continuam a assombrar esta estrutura? Afinal, continuam a manter exatamente os rostos e práticas do passado. Relativamente à transparência e fiscalização, o Tribunal de Contas já denunciou falhas graves na gestão do Fundo Ambiental. Que auditorias estão previstas para garantir que estas mudanças não serão apenas de fachada?
Como será assegurado que cada euro investido terá impacto real e verificável? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Joana Cordeiro, 4 minutos, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento a Sra. Ministra. E começo por dizer que a Sra. Ministra disse recentemente numa intervenção que há o compromisso inequívoco do Governo com a eficácia e eficiência energética e com a sustentabilidade em todo o país. Só que este compromisso, no entanto, parece não estar a ser refletido na gestão do Fundo Ambiental, que de facto continua a acumular vários problemas que afetam diretamente as pessoas, as empresas, que confiaram nas várias promessas dos vários governos. Acho que não preciso recordar que o Fundo Ambiental é alimentado pelas contribuições dos cidadãos, das empresas, através de impostos, e, portanto, aquele que devia ser, quer contribuintes nacionais, quer estrangeiros, e que devia ser um pilar da transição energética, da eficiência de recursos, da sustentabilidade, mas, no entanto, a gestão do fundo está, de facto, longe de ser exemplar e aquilo que vemos é uma estrutura que falha em corresponder às expectativas e às necessidades de quem investiu, quem acreditou e de quem confiou. Mas o problema começa, mas não fica nos atrasos. Na audição anterior com o Sr. Diretor do Fundo Ambiental, eu não estive aqui, mas estive a acompanhá-la de longe, e falou aqui relativamente ao programa dos edifícios mais sustentáveis e eu também vou referir aqui. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que este programa se iniciou num governo do Partido Socialista, os pagamentos deviam ter começado também no governo do Partido Socialista, portanto deviam ter iniciado no início de 2024, mas foi preciso então esperar até julho de 2024 para que as mais de 80 mil candidaturas começassem a ser analisadas. Portanto, um governo do PS já tinha saído, um governo do PSD entrou, já estava em pleno, mas a verdade é que nós estamos em janeiro, no final de janeiro de 2025, e ainda não foram reembolsadas todas as candidaturas, isto apesar de já terem sido anunciados os tais mais 60 milhões de euros ao programa, e depois de mais de 3 mil pessoas, entretanto, terem desistido. E, portanto, isto mostra que também há aqui um problema de confiança da parte das pessoas. As pessoas estão a desistir, não porque não acreditam na transição energética, mas porque não acreditam que no Fundo Ambiental e que o Fundo Ambiental as vai reembolsar dos investimentos que fizeram. Disse-nos há pouco o Sr. Diretor que as candidaturas do PAES tardavam cerca de 60 dias úteis a ser analisadas. Portanto, aquilo que eu lhe pergunto é como é que justifica que tantos cidadãos ainda continuem a aguardar os reembolsos prometidos há mais de um ano e como é que será garantido que estas situações não se repitam em novos programas. Depois, e aqui uma pequena provocação, de facto Portugal gosta de se apresentar na Comissão Europeia como um bom aluno da transição energética. Eu pergunto-lhe como é que olha para isto e como é que acha que o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia vão olhar para um país que de facto deixa milhares de cidadãos à espera de reembolsos que foram prometidos e que não estão a ser cumpridos dentro do tempo. Portanto, pergunto que tipo de exemplo é este que Portugal dá. Depois, na audição do Orçamento de Estado, a Sra. Ministra mencionou que havia uma equipa de 8 pessoas, que era escassa, na Secretaria-Geral do Ambiente, a gerir o Fundo Ambiental e que seria agora extinta, porque agora vai ser extinta e integrada na nova Agência para o Clima. Gostava de lhe perguntar como é que está a correr esta adaptação, com a integração dos vários fundos, nomeadamente do Fundo Ambiental, e quantas pessoas já estão agora a trabalhar. Eu ia-lhe perguntar quando é que esperava nomear também o Conselho Diretivo, disse há pouco que deve estar por dias, mas de facto eu não posso deixar de comentar como é que se anuncia uma agência, a agência entra em funcionamento e não tem direção. Quer dizer, eu acho que isto é uma forma não muito certa de fazer as coisas. Depois, o Orçamento do Estado para 2025 prevê um investimento de quase 2 mil milhões de euros em programas como o apoio a edifícios mais sustentáveis, incentivos à eficiência energética na agricultura e em pescas, projetos de hidrogênio e gases renováveis. Isto são tudo números que são impressionantes, portanto há aqui um investimento, há aqui um planeamento do futuro, mas de facto aquilo que eu pergunto é que confiança é que resta às pessoas que isto tudo vai funcionar. Porque para 2025 o Governo planeia também lançar 2 projetos piloto de eficiência energética que podem vir a beneficiar de cerca de 100 mil famílias, portanto os programas ELAR e áreas urbanas sustentáveis. E eu gostava de lhe perguntar como é que pode garantir que estes programas não vão enfrentar o mesmo tipo de atrasos que o PAES continua a enfrentar. Portanto, eu vou terminar e se calhar deixar para a segunda ronda, mas basicamente só terminar com uma pergunta geral. Aquilo que nós queremos perceber é que medidas concretas é que de facto estão a ser feitas para que isto tudo funcione, para que o Fundo Ambiental funcione e de facto em que é que o novo Governo é diferente do anterior, pelo menos neste tipo de programas. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora a palavra ao Partido Livre.
na pessoa da Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Faz favor, 4 minutos também. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sra. Ministra, e muito obrigada por estar aqui hoje conosco. Eu gostava de perguntar, de facto, aqui a questão do Fundo Ambiental é muito importante para a transição energética, não só na questão da eficiência energética do nosso edificado e das casas, mas também para ajudar numa transição para a mobilidade, e há aqui uma reflexão que é importante ser feita do lado, sobretudo, da transição para a mobilidade e da boa alocação dos fundos. Portanto, os próximos anos vão ser muito importantes e preocupa-nos bastante a articulação que é preciso ser feita e esta gestão cuidada que é preciso ser feita. E por isso, a primeira pergunta que já foi feita tem a ver com a Agência para o Clima e, portanto, gostávamos de perceber qual é que é o processo de nomeação do Conselho Diretivo e como é que vai ser compensada a mudança de trabalhadores da APA para a Agência Portuguesa, para a Agência para o Clima, e como é que vai ser compensada também a entrada de mais técnicos na APA, para fazer essa compensação, se estão previstas essas entradas. Depois gostávamos também de perceber que medidas é que vão ser concretamente implementadas para assegurar uma monitorização constante dos projetos financiados pela Agência para o Clima e como é que vai ser a avaliação do impacto real dos investimentos que vão sendo feitos no que toca às ações de mitigação e adaptação às alterações climáticas. E aqui queria perguntar também em relação ao uso de inteligência artificial que está a ser testado agora para a avaliação das candidaturas que estão em atraso, que aprendizagem é que está a ser feita com o uso dessa inteligência artificial para novos programas e novas candidaturas, porque há toda uma melhoria de gestão que pode ser feita no desenho dos novos programas, nomeadamente com o recurso a APIs, portanto, uma série de formas diferentes de implementar os programas com o recurso da inteligência artificial e, portanto, como é que isso está a ser feito e, por outro lado, também, que salvaguardas é que estão a ser feitas do lado do Estado no correto uso da inteligência artificial. Em relação ao foco nas famílias mais vulneráveis, parece-nos que é essencial, porque Portugal tem um grande problema de eficiência energética e de conforto térmico das casas. Isto é sobretudo verdade para pessoas que estão em situação mais vulnerável. O edificado é muito mau e isso traz problemas grandes até na continuidade da desigualdade. Mas a verdade é que nós precisamos de uma transição energética muito rápida e nós temos um problema, não é generalizado o nosso problema no edificado e, portanto, além do apoio às famílias mais vulneráveis, é preciso também continuar a apoiar a transição energética das famílias, que muitas vezes nem sequer estão na categoria de famílias mais vulneráveis, mas depois não têm o investimento para conseguir fazer face à transição energética que precisam de fazer, tanto para transformar as suas casas em lugares mais confortáveis, como também para reduzir a sua fatura energética. E aqui temos sempre o problema de muitos dos programas serem por reembolso, tanto do lado do edificado, também do lado das questões da mobilidade. E, portanto, gostava de saber o que é que está a ser pensado para corrigir este problema, que também continua a ser um problema de desigualdade no acesso aos programas. Portanto, por um lado, é preciso continuar a apoiar as famílias que não são identificadas como vulneráveis para conseguir fazer a transição, mas também garantir que, de forma geral, os programas por reembolso não excluem pessoas do acesso a este tipo de programas. E uma última pergunta tem relação com as organizações não governamentais de ambiente, porque o Fundamental acaba por ter aqui um papel importante. E nós fomos alertados para algumas ONGs que ainda não receberam o pagamento de despesas de apoios aprovados e, portanto, gostávamos de saber se há um ponto de situação sobre isto. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Para terminar a primeira ronda, e uma vez que temos presente a Sra. Deputada Inês Sousa Real, passo a palavra ao Partido de Pessoas, Animais e Natureza. É caso para dizer que isto é chegar a ver e fazer a intervenção. Faz favor, Sra. Deputada. 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Ministra e as senhoras e os senhores deputados e presumo que pela minha voz percebem o porquê de estar a acompanhar esta audição na sala e não aqui presencialmente.
Relativamente ao Fundo Ambiental, o PAN tem demonstrado sempre grande preocupação numa maior transparência do Fundo, também na utilização do Fundo para especificamente garantirmos a existência de projetos de conservação, mas também de mitigação e adaptação do território. Exemplo daquilo que deveria de ser, de facto, a utilização do Fundo foi, sem dúvida, o caso das Alagoas Brancas, em que adquirimos para preservar uma das últimas zonas úmidas em Portugal. No entanto, não é o que se vê da aplicação mais corrente do próprio fundo. Parece-nos que é com preocupação que olhamos para o próprio facto do Ministério do Ambiente ter vindo a anunciar, e neste caso renunciar à gestão autónoma do Fundo Ambiental, aquele que é um instrumento mais importante da política ambiental em Portugal, e aceitar que, de alguma forma, o Ministério das Finanças, Economia e até mesmo o Ministério da Agricultura possam intervir em diferentes fases da sua gestão. Portanto, é com preocupação que olhamos para a perda de poder do Ministério naquela que é a intervenção mais direta do Fundo. Depois, por outro lado, em relação àquilo que possa ser também a celeridade de intervenção em alguns processos, como o que exemplifiquei, parece-nos que esta cogestão vai trazer mais lentidão e gostaríamos de perceber também, através da Sra. Ministra, se tem essa mesma percepção. Isto porque voltámos a ter na prática um modelo que existia até 2016, em que de facto havia uma maior dependência do Ministério das Finanças, o que se transmitia também ou traduzia em vetos de gaveta em que os projetos não avançavam. A capacidade da execução do fundo é fundamental para podermos pôr em marcha as políticas ambientais e, nesse sentido, gostaríamos de perceber quais as perspectivas que tem quanto à execução da gestão do próprio fundo, tendo em conta que quem vai depois, acima de tudo, determinar a sua execução vai ser o Ministério das Finanças. Depois, olhando para as competências da nova agência, uma das principais preocupações que marca também estas audiências, passamos ao domínio daquilo que possa ser mais bizarro até do ponto de vista desta integração que ocorreu. Porque ficámos a saber que o Ministério se apercebeu que o termo das diretivas comunitárias já não existe há 15 anos, quando entrou em vigor o Tratado de Lisboa, que fez desaparecer a Comunidade Europeia, e depois parece que o Ministério também não sabe bem o que é aqui um instituto público e confunde esta figura como se de uma Secretaria-Geral se tratasse. Ou seja, há aqui uma confusão de instrumentos entre a própria agência e o próprio fundo, que, em nosso entender, não nos parece que seja uma gestão mais adequada e mais transparente do Fundo Ambiental. Finalmente, queríamos perceber se existe aqui alguma previsão daquilo que é a nomeação do Conselho Diretivo para esta nova agência e também, apesar da legislação em vigor não o exigir, se o Governo vai realizar algum concurso público que assegure não só uma maior transparência na sua nomeação, mas também se vai garantir uma maior paridade também na sua composição deste órgão. Muito obrigado, Sra. Deputada. Encerramos assim a primeira ronda. E passo agora a palavra novamente à Sra. Ministra do Ambiente e da Energia para dar uma resposta a todas as questões que foram levantadas e, para o efeito, tem até 20 minutos. Não tem necessariamente que esgotar o tempo, mas poderá usar até 20 minutos. Sra. Ministra, faz favor. Muito obrigada. Sr. Deputado Hugo Oliveira, portanto, dificuldades herdadas do anterior governo, portanto, a principal, não tínhamos uma estrutura dedicada ao fundo ambiental e aos outros fundos, como o PRR, estava na Secretaria-Geral e o diretor do fundo, o Dr. Marco Rebelo, é simultaneamente, até dia 1 de janeiro, também secretário-geral do Ministério do Ambiente e Energia, com muitas funções e com uma sobrecarga muito grande de funções. Por outro lado, a especial dificuldade foi no programa da eficiência energética que temos estado aqui a discutir, porque ele teve um conjunto de candidaturas muito elevado, 80 mil. Já estava previsto no concurso e no aviso que foi publicado que só iria começar a avaliação em janeiro de 24, embora fosse um concurso de 23, e, portanto, como foi um concurso em que as pessoas tiveram que adiantar dinheiro, ali houve logo um ano de espera de receberem um reembolso. E depois não estava definido como é que ia ser feita a avaliação de 80 mil candidaturas. Portanto, teve que haver um concurso e depois uma consulta
ao CSISP, dos Institutos Politécnicos e ao CRUP, das universidades, para identificar universidades que depois, no fim, vieram ajudar-nos a fazer esta avaliação. Portanto, esta foi a maior dificuldade. No entanto, volto a dizer, e penso que cometi ali um lapso no anterior, que disse que eram 1,9 milhões, não, é 1,9 mil milhões que foram executados, e de um valor global de 1,966, portanto é 90 e muitos por cento, quase 100% que foram executados. Portanto, houve na verdade, um programa que teve atrasos, mas há um conjunto muito alargado de outros programas que foram completamente executados e que não se ouviu falar exatamente porque correram bem, não é? Por outro lado, tudo estamos a fazer para resolver estas questões e é uma das razões pelo qual vamos fazer um novo programa e submetemos à Comissão Europeia um novo programa de eficiência energética, tanto no bairro como nas habitações, quais vamos chamar os bairros mais sustentáveis. Vamos modificar, não ser baseado em adiantamento, portanto, não precisa, vai ser tipo voucher e, portanto, as pessoas não precisam, a deputada a Isabel Mendes Lopes também referiu a isso, e, portanto, isso vai facilitar bastante. Por outro lado, ser muito mais simples, tem que ser muito mais simples para quem concorre, tem que ser mais simples para quem avalia, para ser muito mais rápido. Nós já sabemos que, infelizmente que é assim, que há muito interesse nestes programas e cada programa que vamos abrir, seja ele para o conforto térmico nas habitações e porque há muita necessidade, seja ele para as bicicletas ou para os carros elétricos, vamos ter milhares de candidaturas. Portanto, só é possível avaliar milhares de candidaturas rapidamente se tivermos um sistema eficiente e tivermos um processo simples. E, portanto, estas foram as maiores dificuldades que encontramos. O Sr. Deputado Miguel Iglesias fez-nos aqui várias perguntas. A primeira, e também penso que a senhora deputada Sousa Real do PAN também referiu, tutela conjunta com as finanças não existe. Não existe nem tutela nem cogestão. A única coisa que existe, ou que existe de facto, é que na nomeação dos membros do Conselho Diretivo há um CFO, como em muitos outros casos, que é nomeado pelas finanças, e os 3 nomes são indicados por mim depois de articular ou de ouvidos o Sr. Ministro da Economia e o Sr. Ministro da Agricultura. Agora, é bem claro que a gestão e a tutela é do Ministério do Ambiente. Portanto, aí não há nenhuma dúvida, nem nenhuma modificação em relação ao passado. Por outro lado, houve vários deputados, incluindo o Sr. Deputado Miguel Iglesias, que me perguntaram sobre a direção da agência. A direção da agência, os 4 membros da direção da agência estão identificados, são pessoas de um currículo muito bom. Temos um perfil de uma pessoa que dedicou toda a sua vida às políticas climáticas e à negociação do clima, esteve presente em inúmeras COPs. Temos depois 2 pessoas que vêm dos fundos e toda a vida trabalharam em fundos, desde o fundo do Compete, o fundo do Mar 2020, Mar 2030 e também fundos da agricultura. Portanto, temos 2 pessoas que a sua vida foi dedicadas a fundos e, portanto, que vão ser muito úteis nesta... E temos uma pessoa indicada pelas finanças, portanto, com um perfil financeiro e que também traz conhecimento de outros mecanismos, tipo venture capitals e por aí, mas com um perfil financeiro. Portanto, são pessoas que foram indicadas, vai ser nomeado por uma resolução de Conselho de Ministros, vai ser com consulta à CRESAP e, portanto, está tudo pronto para agora, não posso dizer o período exato, porque depende do processo
legislativo em Conselho de Ministros. E, portanto, vai ser e isto é essencial para a agência ter pessoas que estão muito dentro do assunto da gestão de fundos, como é que se acelera, como é que se simplifica, como é que se faz as auditorias, o controle destes fundos. Agora, o senhor deputado Miguel Iglesias falou-me também nos recursos humanos. Ora, os recursos humanos, nós ficamos com as 47 pessoas que estavam na Secretaria-Geral, mas ficamos com muitas outras pessoas que estavam na Secretaria-Geral noutras funções. Portanto, nós vamos ficar com pessoas da Secretaria-Geral, ficar com uma unidade da APA que é dedicada ao clima, com também quadros que entraram para a APA recentemente. A APA teve um reforço de quadros de perto de 100 pessoas, muito recentemente. No princípio entraram já a trabalhar em novembro, que eu visitei a APA e tive a oportunidade de falar e de os receber. Portanto, Secretaria-Geral, APA e da Secretaria-Geral da Economia. Também porque o Fundo Azul vem para esta agência. O nosso objetivo, as pessoas estão praticamente todas identificadas, os quadros dirigentes continuaram em função, portanto, para não haver um fundo, um fosso de quem assinar e de quem decidir, e o nosso objetivo no número de pessoas nesta agência que estão praticamente todas identificadas, somando tudo isto, é perto de 150 pessoas. Portanto, a tutela conjunta, já falei. O PRR, se vamos continuar a conseguir executar, há alguns alguns projetos que há alguma dificuldade em executar, não por deficiências do Fundo Ambiental, mas pelas próprias circunstâncias até do mercado e da sociedade. Dou-vos o exemplo nós temos um investimento muito grande no PRR em hidrogénio, cerca de 255 milhões, entre 3 avisos diferentes. Os promotores estão-nos a dizer que há uma grande dificuldade em executar todos estes projetos, exatamente porque não existem disponível para entrega no mercado eletrolisadores, porque o que está a acontecer em Portugal está a acontecer no resto da Europa. Portanto, há uma corrida à compra de eletrolisadores no mercado europeu e no mercado mundial. Portanto, há aqui algumas dificuldades a executar. Portanto, nós agora tivemos a possibilidade de fazer uma reprogramação e de submeter à Comissão Europeia uma reprogramação, e é no âmbito dessa reprogramação que vamos dedicar 100 milhões para a pobreza energética, para estes programas que já vos falei, exatamente de alguns, baixamos ligeiramente alguns metas ou objetivos de alguns programas, ouvidos os promotores e que nos disseram que iam ter dificuldade em executar. Portanto, deu-nos também a sugestão para vos enviar o plano de avisos de concursos. Isso é uma dos pontos que para mim é muito importante que se faça, como se fazem todas as outras agências que gerem fundos, o COMPET, que gera o Fundo Social Europeu. Portanto, os concursos são conhecidos antecipadamente. No fim do ano é conhecido para os primeiros anos do ano seguinte, depois no meio do ano, para o fim do outro ano. Portanto, nós iremos, a agência irá fazer o mesmo. A última pergunta do Sr. Deputado Miguel Iglesias foi o custo da eletricidade. Está previsto no Fundo Ambiental 25 milhões de euros na questão do CO2 para a indústria. O que nós estamos neste momento, e isso continua, nós o que estamos a fazer neste momento é pedimos à Comissão Europeia a autorização, porque é uma ajuda de Estado, uma autorização para aumentar este valor. Fizemos algumas simulações de comparação, por exemplo, entre Portugal e Espanha. Estes 25 milhões
é um valor baixo em comparação, por exemplo, com Espanha. E, portanto, já nos reunimos com a senhora Vice-Presidente da Comissão Europeia, que tem a concorrência, e fizemos este apelo e propusemos, portanto, que seja considerado um valor superior a 25 milhões. Portanto, para ficarmos ao mesmo nível de concorrência com países como a Espanha e a Alemanha, este valor tem que passar para cerca de 100 milhões. Mas para isso é preciso a autorização da Comissão Europeia, porque é uma ajuda de Estado e é um processo difícil de negociar, como sabem. Senhor Deputado Bernardo Peçanha, critérios a questão sobre o Conselho Diretivo da Agência já respondi, portanto serão pessoas, a indicação é baseada em competências conhecidas, critérios científicos e académicos. Porque uma nova entidade? A principal razão é porque tudo isto estava na Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente, que é fundida com a Secretaria-Geral do Governo. E, portanto, achou-se que a melhor maneira de ser mais eficiente e mais célere em relação a estes fundos, porque é um conjunto de fundos importante, todos somados têm um valor considerável, seria ter uma estrutura que muito dedicada à execução dos fundos para a ação climática. Quando é nomeado, eu penso que o mais rapidamente possível estão identificados, é um processo legislativo do Conselho de Ministros. As principais modificações é termos uma estrutura dedicada àquele assunto, termos previsibilidade dos concursos, termos também auditorias sistemáticas, controle, portanto, ser gerido como são as outras agências dedicadas a fundos em Portugal, como é, por exemplo, o Compete e outros fundos. O senhor deputado também me perguntou o atraso na audição. Eu penso que foi, do meu ponto de vista, eu não sei quando é que a minha foi pedida pelo PSD, eu estou sempre disponível e tenho gosto em vir aqui e eu penso que teve muito também a ver com todo o procedimento de Orçamento de Estado. De qualquer modo, estarei sempre disponível para prestar os esclarecimentos que acharem necessários. Senhora Deputada Joana Cordeiro da IEL, as desistências no programa das janelas foi também há muitas candidaturas que não vinham completas e e os requisitos e a dificuldade em avaliar que a Comissão é muito exigente, é ter a certeza que não há fraudes, que o investimento foi feito, que o apartamento ou a casa existe e, portanto, há uma série de formalismos que é preciso verificar. Há pessoas que não tinham as propostas completas e desistiram. Os atrasos nós já explicámos. A transição, como é que está a ser feita? A transição, nós tivemos uma transição muito suave porque as pessoas continuaram a trabalhar e os cargos dirigentes intermédios continuaram a trabalhar agora em função, portanto, tanto os da APA que vêm para a agência, que já estão na agência, como os da Secretaria-Geral. O único cargo em que isso não se verificou foi o cargo de diretor do Fundo Ambiental. O Dr. Marco Rebelo, a partir de 1 de janeiro, não é já diretor do Fundo Ambiental. Porque é que isto não foi feito mais cedo? Eu teria até gosto de ter feito a agência mais cedo, no entanto, foi entendimento do Governo como um todo que ele devia ter sido feito na altura em que se fazia a fusão da Secretaria-Geral, para não estarmos a fazer modificações estruturais na arquitetura da administração pública 2 vezes em pouco tempo. Portanto,
como a Secretaria-Geral ia ser fundida na Secretaria-Geral do Governo, a 1 de janeiro, foi entendimento do Governo que se devia, nessa altura, começar com a Agência para o Clima. Portanto, e muito em breve será então nomeado o Conselho Diretivo e o Conselho, no diploma está que é o Presidente ou a Presidente da Agência, que será diretora do Fundo Ambiental ou que poderá delegar num dos vogais. Senhora Deputada Isabel Mendes Lopes, a transição da Agência da APA para o Clima também é uma transição pacífica, é uma unidade da APA que é integrada na Agência para o Clima, o conteúdo do trabalho do dia-a-dia não sofreu modificação, continuam a fazer, portanto é a unidade que tem a responsabilidade de todas as políticas do clima e da negociação internacional do clima. A senhora deputada também me perguntou o uso da inteligência artificial. Ora, o que fizemos aqui foi muito importante para tirar lições para o futuro. As dificuldades que temos, para já a inteligência artificial é aplicada em 30%, para verificar 30% das coisas. Depois o resto é a avaliação humana. Portanto, é aquilo que é mais mecânico. Portanto, acelera em praticamente 30%, 40% do tempo. Agora, tivemos a dificuldade em que a plataforma, porque todas as candidaturas foram inseridas na plataforma, a plataforma não foi desenhada inicialmente pensando na inteligência artificial. Os técnicos que estão do INESC a fazer esta avaliação dizem-nos que isto pode ser muito mais eficiente agora com uma nova plataforma que já é desenhada para a utilização de inteligência artificial. De qualquer maneira, não vai ser possível prescindir depois da avaliação por pessoas. Mas pensamos que com uma plataforma dedicada podemos poupar cerca de 50% do tempo e cerca de 50% das funções serem feitas por inteligência artificial. O reembolso, já falei, nós vamos corrigir a questão do reembolso, que não seja necessário nunca fazer o reembolso, que seja por um voucher e, portanto, as pessoas não terem que adiantar dinheiro, porque isso seria sempre uma forma de discriminação em relação a quem pode concorrer, e vamos continuar a ter programas que não são para famílias vulneráveis. Estes da reprogramação do PRR é que são dedicados até pela própria política da Comissão Europeia e porque precisamos, nesta reprogramação dos 100 milhões, é que vamos dedicar a famílias vulneráveis. As ONGs, eu vou ver o que é que se passa, talvez sejam programas do fim do ano que tenha a haver algum atraso. Senhora Deputada Inês Sousa Real, do PAN, maior transparência, exatamente é uma das requisitos para a agência, exatamente uma maior transparência. No entanto, o Fundo Ambiental tem um site onde estão todos os concursos e os resultados, mas vamos no sentido de ter um site talvez mais amigável para quem o consulta. Também já aqui expliquei que não há cogestão com nenhum outro ministro, é tutela completa do Ministério do Ambiente. Expliquei qual é a influência dos ministros, foi na nomeação do Conselho Diretivo e numa outra parte que é os estatutos. Os estatutos estão prontos, já estão prontos e, portanto, serão ouvidos nos estatutos. Não vai a Conselho de Ministros, mas estes ministros mais ligados serão ouvidos nestes estatutos. Celeridade, eu já expliquei o que vamos tentar, e nomeadamente a inteligência artificial, o recorrer agora de uma forma sistemática à academia para nos ajudar na avaliação. Temos também um concurso internacional que não é só dedicado à academia, para ter uma bolsa de avaliadores, portanto, além do concurso com
as universidades e com os institutos politécnicos abrimos um concurso para ter à mão uma bolsa de avaliadores para nos ajudarem a avaliar estas candidaturas. O Conselho Diretivo vai ter paridade absoluta, portanto, isso lhe garanto, vai ficar contente, e é nomeado com uma resolução do Conselho de Ministros e com o parecer da CRESAP. Penso que respondi a tudo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra, e sobretudo pela sua disponibilidade em responder a todas as questões que foram lançadas pelos seus deputados. Vamos passar à segunda ronda. A segunda ronda permite a cada grupo parlamentar fazer uma intervenção de 2 minutos e vamos começar naturalmente pelo Partido Social Democrata. Sr. Deputado Hugo Oliveira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, congratulamos pelo que ouvimos aqui hoje, já que as candidaturas ao programa de edifícios mais sustentáveis têm um pressuposto do tal investimento do beneficiário à cabeça e depois o reembolso. E sabemos que a pobreza energética está, na maioria das vezes, associada também à falta de recursos financeiros, pelo que aplaudimos que haja esta inversão deste pressuposto, permitindo assim que quem mais precisa só faça investimento se tiver o financiamento. Assim podemos dizer que teremos no futuro uma nova filosofia deste programa, eu diria mesmo que na senda daquilo que é a governação mais próxima das pessoas. Os mais vulneráveis agradecem, Sra. Ministra, e pelos vistos não era assim tão difícil de perceber isto. Por último, Sra. Ministra, sabemos que a criação da Agência para o Clima tem o potencial de inaugurar um novo ciclo, a ser de uma gestão mais eficiente e transparente dos fundos climáticos. Neste sentido, gostaríamos de aprofundar apenas algumas questões. Quais serão as principais prioridades desta nova entidade no curto e médio prazo? Concretamente, que áreas de programas merecerão maior atenção para garantir a máxima eficácia e impacto das metas ambientais e climáticas? Como será feita a definição das prioridades estratégicas para assegurar que as ações da agência respondam de uma forma eficaz às necessidades do país? E que iniciativas estão previstas para reforçar a transparência dos processos? Por exemplo, que mecanismos são introduzidos para garantir que os critérios de seleção dos projetos são claros, acessíveis e compreensíveis, porque há pouco já fez menção a isso, compreensíveis para todos os potenciais beneficiários. E como será promovida uma relação mais próxima, nesta senda da proximidade, mais próxima e eficaz com os cidadãos e beneficiários? Estão previstas melhorias nos sistemas de comunicação e acompanhamento das candidaturas, com plataformas digitais mais intuitivas, serviços de atendimento mais acessíveis? São estas as questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Peçanha, do Partido Chega, uma vez que tem indicação que, da parte do Partido Socialista, não há necessidade de recorrer a esta segunda ronda. Faz favor, Sr. Deputado, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, o seu Ministério demonstra a necessidade de reformar o fundamental, mas segundo o seu atual, ou melhor, ex-diretor, o fundamental parece funcionar na perfeição, como nos foi aqui dito pelo próprio. Tudo a tempo e horas, não há atrasos nenhuns do ponto de vista regulamentar. Não há falta de transparência alguma, tudo impecável. Isto choca de frente com a necessidade que o atual Executivo demonstra em ter de se reformar o fundo. O que está em causa não é apenas a gestão de fundos, é a confiança de quem acreditou nas promessas do Estado e foi traído. Quando vemos um fundo que não consegue resolver problemas básicos e ao mesmo tempo assistimos à criação de uma nova agência, é impossível não questionar o que está realmente a mudar. Deixe-me ser claro, o fundamental está em crise e esta reforma, como apresentada, nada resolve. Continuamos a ver os mesmos problemas e as mesmas desculpas. O que se exige é uma gestão eficaz, transparente e com verdadeira responsabilidade política. Aproveito por isso para reiterar algumas questões que ficaram por responder e por colocar ainda outras. A primeira é por que razão manteve o diretor do Fundamental quase um ano desde que o Governo tomou posse, quando já se sabia o caos em que esta área se encontrava. E a segunda, que garantias existem de que esta agência não servirá apenas para mais jobs for the boys? E a terceira questão é se o Tribunal de Contas Nacional e Europeu já denunciaram falhas graves na gestão do Fundamental e quais as auditorias estão previstas para garantir que estas mudanças não serão apenas de fachada. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a indicação que o Partido Socialista, afinal, quer dar aqui um remoque final. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, cumprimento também as Sras. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, de facto,
Hoje, precisamente que a Sra. Ministra está no Parlamento, a Europa teve uma notícia, ou pelo menos foram publicados dados absolutamente interessantes em relação à forma como a Europa e o objetivo de transição energética no espaço europeu fez poupar à Europa e aos 27 países mais de 59 mil milhões de euros em importação de hidrocarbonetos. E, de facto, isto é uma prova absolutamente evidente que a forma como a política europeia, a transição energética no espaço europeu deve continuar a realizar-se, devemos continuar a estar muito focados naquilo que é o momento de transição energética e, acima de tudo, continuar a acreditar naquilo que é a estratégia industrial de verde no espaço europeu e também à escala nacional. Mas a minha pergunta em relação ao contexto nacional vem com uma preocupação que, durante os últimos 10 meses, temos assistido ao Sr. Ministro da Agricultura introduzir e querer usar o Fundo Ambiental para financiar projetos agrícolas. E, de facto, isto vai em contraciclo com aquilo que é a visão do espaço europeu na utilização daquilo que são as receitas do Fundo de Carbono e dos leilões de carbono, em detrimento daquilo que já sabemos que há um pacote de cerca de 10 mil milhões de euros que financia a agricultura nacional. A minha preocupação é perceber se a Sra. Ministra está completamente vocacionada em defender o uso do Fundo Ambiental naquilo que é a transição energética no nosso país e, de facto, perceber ou não se a agricultura vai beneficiar do Fundo Ambiental à escala nacional. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro. 2 minutos, Sra. Deputada, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, como disse há pouco, de facto, quando se lançam estes projetos, há sempre muito interesse da parte das pessoas e então tem que haver aqui um esforço muito grande de simplificar as regras. Porque senão nós temos estes programas, têm uma determinada dotação, depois, entretanto, as candidaturas são mais, depois aumenta-se a dotação e, na realidade, as pessoas nunca sabem bem com o que é que podem contar. E, portanto, eu acho que isto tem que ser um esforço muito grande. Depois, só gostava que comentasse aqui uma visão um bocadinho só mais ampla, que é, nós estamos a pedir às pessoas que financiem o Fundo Ambiental através de taxas e de contribuições, que depois vão ser aplicadas em reembolsos às próprias pessoas. Eu pergunto se às tantas não é mais fácil baixar impostos e deixar que as pessoas façam a sua própria transição energética. Porque, e vou dar aqui um exemplo concreto, por exemplo, este programa ELAR, que vai atribuir vouchers para as pessoas trocarem uns eletrodomésticos por outros. É certo que ainda falta aqui que sejam definidos os tipos de eletrodomésticos, mas daquilo que se sabe, pequenos eletrodomésticos, portanto, eu pergunto se faz mais sentido trocar uma chaleira do que uma máquina de lavar, ou trocar uma chaleira e não um frigorífico. Quer dizer, nós quando olhamos para estes programas, estamos a gastar dinheiro. Eu gostava de perceber como é que é avaliado este custo de utilidade deste tipo de programas, porque senão estamos simplesmente a financiar que as pessoas troquem eletrodomésticos mais velhinhos, por exemplo, aqueles mais bonitos da SMEG, mas isto na prática gastamos dinheiro para não ajudar propriamente a transição energética. Portanto, eu gostava de lhe perguntar como é que isto é pensado, qual é o custo-benefício destes programas, se faz mais sentido ou se calhar é preciso investir mais em trocar janelas, de facto, porque é onde está o isolamento das casas, que é um problema grande neste país, trocar sistemas de aquecimento, portanto, aqueles eletrodomésticos maiores, do que depois estarmos aqui a atribuir estes vales, porque depois tudo junto, lá está, temos muitas candidaturas, muito dinheiro, e tenho algumas dúvidas que depois as metas se atinjam com este tipo de medidas. Portanto, é uma visão um bocadinho mais ampla disto. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, também nesta segunda ronda. 2 minutos. Sra. Deputada, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, queria só um esclarecimento em relação à questão do reembolso ou do voucher ou de um valor que é atribuído à partida. Isso será válido para os programas de eficiência energética das casas, mas também para os programas de mobilidade, ou seja, para a compra de uma bicicleta também vão redesenhar os programas para que não seja por reembolso? Isso é uma primeira pergunta. Depois, ainda em relação ao programa ELAR e falando especificamente dos eletrodomésticos, gostava de perceber como é que está articulado com a importância da economia circular e da reparação dos eletrodomésticos e, portanto, como é que está a ser feita essa articulação. E o terceiro ponto tem a ver com uma visão integrada de tudo isto. Nós falamos de fundo ambiental e ambiente é muito mais do que apenas clima e nós quando pensamos em ações para
combater as alterações climáticas, para mitigar as alterações climáticas, temos também de ter uma visão abrangente e de proteção dos nossos ecossistemas. E, portanto, gostava de perceber o que é que está previsto de articulação da Agência para o Clima, com o ICNF e para esta visão articulada e conjunta, e ligando a isto, em que ponto é que está o Plano Nacional de Restauro da Natureza, que é importantíssimo para fazer face à mitigação das alterações climáticas, e o despacho que criou o Plano Nacional de Restauro da Natureza mencionava que no prazo de 30 dias após a entrada em vigor do mesmo seria publicado o regulamento de funcionamento do grupo de trabalho e da Comissão de Acompanhamento e da Rede de Conhecimento para o Restauro da Natureza, e, portanto, gostava de perceber em que ponto é que isto está e de que forma é que será feita a articulação com a Agência para o Clima, porque as coisas não podem ser vistas de forma separada e são indissociáveis. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar, ou terminamos desta forma, a segunda ronda de intervenções. E temos agora uma resposta final por parte da Sra. Ministra do Ambiente e Energia. Para o efeito tem até 10 minutos, creio que não serão necessários todos, mas faz favor, Sra. Ministra, uma intervenção final. Sr. Deputado Hugo Oliveira, as prioridades da Agência para o Clima, como é que são feitas as prioridades? E isto aqui é também um bocadinho a resposta à senhora deputada Joana Cordeiro. Eu agora vou falar mais do Fundo Ambiental e a taxa de carbono, porque depois esta agência vai ter muitos outros programas, vai ter o PRR, vai ter o Fundo Azul, o Fundo Social do Clima, o Fundo de Modernização, a Transição Justa. Mas o Fundo para o Clima, que é que os outros trazem já as prioridades definidas. Agora, o Fundo Ambiental, como é que ele funciona, qual é a lógica e quais são as suas prioridades? A taxa de carbono é uma taxa aplicada a quem produz mais emissões, aos setores que produzem mais emissões, e depois serve para financiar duas coisas: a descarbonização desses setores, ajudar esses setores a se descarbonizarem, e, portanto, pondo políticas públicas que ajudam à descarbonização. Portanto, nós temos muito entrada dos transportes, e daí o Fundo Ambiental, uma das primeiras prioridades em financiamento é exatamente os transportes, não pode deixar de ser os passos gratuitos para os 23 anos, a redução dos passos, os carros elétricos, as bicicletas, as ciclovias, porque estamos a ajudar a descarbonizar aquele setor. Mas depois há outros setores que contribuem, os setores da indústria, dos edifícios, e, portanto, há uma parte que é exatamente depois ajudar a descarbonizar, que não acontecia se fosse pura e simplesmente a redução de impostos. E aqui estou a responder à senhora deputada Joana Cordeiro. É que tentamos devolver aos setores, mas com uma orientação de descarbonização daquele setor. E não só, e uma preocupação social de ajudar quem tem mais dificuldade em fazer esta transição. Por exemplo, as taxas da aviação, nós tínhamos poucos financiamentos para a aviação, e o Sr. Ministro das Infraestruturas e o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, assinámos agora, houve uma resolução do Conselho de Ministros, e assinámos agora com o setor, vamos também ajudar o setor a fazer descarbonização. É preciso muito dinheiro, mas há aqui um projeto piloto de chamar a atenção para as empresas de combustíveis renováveis para a produção do Sustainable Aviation Fuel. Portanto, que há aqui um retorno exatamente no espírito do que é o Fundo Ambiental. Portanto, as prioridades são muito ajudar os setores que mais contribuem, mas não só, porque depois temos a adaptação, temos que minimizar os impactos. E o minimizar os impactos é o trabalho nos rios, nas inundações, na erosão da costa, a
questão da biodiversidade, que sofre com os impactos das alterações climáticas e, portanto, ajudar os nossos parques, e é uma das grandes prioridades, e no fim do ano foi assinado uma série, autorizei uma série de financiamentos para o Parque Nacional Peneda Gerês e para outros parques. Portanto, a questão da biodiversidade, cofinanciar os programas de conservação da natureza, do lince ibérico e de outros programas, do lobo, da conservação do lobo, portanto, tudo isso que sofre, não é diretamente a descarbonização, mas é o ajudar a minimizar os impactos das alterações climáticas. E daí se constrói as prioridades da indústria, dos transportes, dos edifícios, eficiência energética dos edifícios, mas também biodiversidade, conservação da natureza, a água, luta contra as inundações, proteção do litoral. São estas, renaturalização dos rios. Programa para a floresta contribui também ao plano, um dos fundos que integra o Fundo Ambiental é o Fundo da Floresta, que foi integrado e, portanto, há aqui também um financiamento à floresta. Pronto. Aqui, a seleção dos projetos, os projetos são sempre júris independentes que fazem a seleção dos projetos, não há nenhuma interferência da tutela na seleção dos projetos, os critérios são conhecidos. Vamos melhorar a comunicação, eu acho que é importante comunicarmos mais, não só com os promotores, com quem concorre, maior informação, mas também com o público em geral. E o serviço de atendimento ao público. Isto é uma orientação geral do Sr. Primeiro-Ministro, do Governo, é que todos os nossos serviços, e muito mais aqueles serviços de quem o público depende, porque concorreu e está à espera do financiamento, têm que ter um serviço de atendimento ao público, tanto atender o telefone como um serviço presencial de atender o público. Isto é uma indicação geral que nós demos a todas as nossas tuteladas, que estamos a pedir um relatório de como é que as medidas que fizeram para atender o público e que vamos continuar e que nesta agência será muito importante. Senhor deputado Bernardo Peçanha, porque mantive o diretor do Fundo Ambiental, a mesma razão também porque a agência foi no dia 1 de janeiro. A Secretaria-Geral ia ser fundida com a Secretaria-Geral do Governo, portanto havia um horizonte para que tudo se resolvesse. O trabalho estava a decorrer, houve, como eu disse, atrasos no programa das janelas, mas todo o resto do Fundo Ambiental foi executado, como eu lhe disse, 1,9 mil milhões de euros, e, portanto, pensámos que seria a ocasião certa para fazer esta transição. Jobs for the Boys, nunca foi minha política fazer nomeações, e a minha carreira fala por si, de Jobs for the Boys, e depois, quando vir a composição do Conselho Diretivo, me irá julgar ou não sobre o assunto. A auditoria, está previsto um departamento de auditorias e serão feitas auditorias, é muito importante para a própria agência e para a tutela, para ter a confiança de que tudo está a correr bem. O Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, sobre a ligação com a agricultura. A agricultura é também uma das áreas que precisa de uma grande ação do ponto de vista ambiental e do ponto de vista climático, e os financiamentos que foram feitos nestes meses ou que serão feitos no futuro, no setor da agricultura ou no setor da floresta, serão sempre projetos com objetivo ambiental e climático, não é? Porque a agricultura também os tem, não é? Portanto, não se pode, o Fundo Ambiental não financia a agricultura por si, financia projetos que vão descarbonizar, que vão ter um objetivo ambiental. E esse é sempre o princípio.
Senhora deputada Joana Cordeiro, simplificação, tem toda a razão, nós precisamos de uma, como que uma task force de simplificação de todos os nossos procedimentos, e que no fundo estamos, de certo modo, muito habituados a procedimentos administrativos complexos em todas as áreas e também nestas áreas dos fundos e, portanto, temos que fazer aqui um esforço de grande simplificação porque os atrasos também são devidos à complexidade. Portanto, concordo perfeitamente que temos que ter programas simples, que sejam rápidos de avaliar, o que não significa que não é uma avaliação rigorosa, pelo contrário, ela por ser muito complexa é que deixa de ser rigorosa. Já falei da questão da taxa de carbono versus o baixar de impostos e também dos custos-benefícios destes programas. Senhora deputada Isabel Mendes Lopes, reembolso do vouchers também é aplicado a outros setores. Eu penso que sempre que for possível fazer voucher é melhor do que o sistema de reembolso. Um dos problemas deste programa e que causou tanta... as pessoas zangadas connosco foi exatamente porque ele não foi porque investiram e estavam à espera. Portanto, é sempre melhor, sempre que possível, não lhe posso garantir que em todos será possível, mas sempre que for possível, será melhor ter o sistema de voucher e não que as pessoas, que o cidadão avance com financiamento seu. Já falei da proteção dos ecossistemas. O programa ELAR tem que estar, e está, o que estamos a fazer relacionado com a economia circular, tanto na recolha como no incentivo à reparação, e não tem nenhum problema, estamos exatamente na mesma linha. Plano Nacional de Restauro, vamos ter a primeira reunião do Grupo de Trabalho sexta-feira, no Ministério, está nomeado a Presidente do Grupo de Acompanhamento, uma professora da Universidade do Porto, exatamente das questões da conservação das regiões marinhas protegidas e, portanto, está a andar e é uma política a que nós damos a maior prioridade e que está também consignada no Fundo Ambiental os projetos relacionados com a Lei do Restauro. Penso que respondi a todas as questões. Muito obrigada pelas questões e pela atenção. Sra. Ministra, muito obrigado. Obrigado pela sua disponibilidade e agradecer também aos seus deputados a forma cordial e extremamente construtiva como decorreu esta audição. E damos assim terminada esta audição, mas preparando-nos de imediato para uma segunda ou uma terceira do dia, esta que tem a particularidade de ser em conjunto com a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais e, portanto, eu sugiro aqui 5 minutos de intervalo e voltamos de imediato. Muito obrigado.